boas-vindas a todos. Com algumas pessoas já conversamos hoje, também pelo grupo do WhatsApp. Vocês todos têm aí na tela um pouco a nossa equipe aqui do programa Educar para o Pensar, do centro, né? Educar para o Pensar, os assessores e as suas regiões. Então, nós temos hoje pessoas participando de várias regiões do Brasil, Norte, Nordeste, do Sul, enfim, da região Centro-Oeste, da qual eu sou assessor. Principalmente, temos também pessoas de Mariana, pessoas de BH, pessoas de Brasília, enfim, pessoas aí presentes, né, de Tocantins, das regiões de Goiânia, da qual eu sou assessor, mas estendo aí as boas-vindas a todos, né? Está a nossa equipe, e na próxima tela que vocês terão, está um resumo daquilo que vai ser um pouco a nossa conversa aqui na nossa manhã de hoje, nesse encontro, nesse primeiro webinar. Para nós é uma alegria, porque nós estamos, professor Silvio, esse ano completando 30 anos de caminhada, e nós não estamos sozinhos. Você aí na sua escola faz parte dessa história, você de alguma maneira faz parte dessa equipe, porque você faz acontecer o Educar para o Pensar. E hoje somos mais de 490 escolas no Brasil, acreditando nessa proposta de uma educação mais reflexiva, emancipatória, realmente uma educação que vem fazer a diferença no mundo, na sociedade na qual nós vivemos, né? Com alunos mais investigativos, mais críticos, mais éticos, mais humanos, aquilo que nós queremos enquanto humano integral, né? E aí o professor Silvio já falou como é importante começarmos bem. O primeiro passo na direção certa já é metade do caminho, dizia Lao Tse. Então, Helder Câmara dizia que graça começar bem, graça divina, graça maior é persistir na caminhada, mas a graça das graças é não desistir nunca. Por isso nós estamos, professor Silvio, há 30 anos acreditando nessa proposta. E gostaríamos que você, como idealizador desse programa, que nasceu numa escola, também aqui em Florianópolis, um pouco um panorama desses 30 anos e o que perspectivas nós temos aí para 2039, para o futuro, né? Já que você esteve lá no início desse trabalho. Temos pessoas aqui, talvez, conosco nesse encontro, que já estão há muitos anos nessa caminhada, e outros que estão iniciando essa caminhada conosco. Se você falasse um pouco, desse um testemunho dessa caminhada de 30 anos da editora Sofos e do programa Educar para o Pensar. Sr. Sinésio, um dos livros que eu escrevi, que é A Minha História no Quintal, da coleção, depois nós vamos falar mais sobre essa coleção, da coleção O Início de uma Mudança, que está na 18ª edição. Essa história, ela é uma história verídica, é a história da minha infância. E fala de uma árvore, fala da história de uma casa, a história das pessoas. Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é: a gente só respeita, a gente só admira, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, eu vou rapidamente falar desse início do Centro de Educação para o Pensar, dessa nossa história de 30 anos como instituição, que ano a ano foi organizando, realizando projetos, estando perto de professores, e é claro que os nossos amigos que estão aqui conversando conosco, veem aí na tela um slide falando dos assessores. Esses assessores, junto comigo, junto contigo, que estamos aqui, né? 8 horas por dia aqui no Centro de Educação para o Pensar, aqui na Editora Sofos, pensando, estudando, organizando, assessorando via WhatsApp, via chat de conversação, via telefone, depois indo nas escolas, formação de professores. Mas nós temos uma equipe muito maior também, espalhada pelo Brasil todo, né? Na relação de alguns participantes, tanto desse webinário quanto dos outros 3 que a gente realizou, tem professores que estão conosco há 30 anos, há 29 anos, há 25 anos, há 20 anos, professores e escolas. E isso significa o quê? Que essa história
de 30 anos, ela foi construída em bases sólidas. Como o senhor colocou, iniciamos em sala de aula. Começamos no Colégio Coração de Jesus, aqui em Florianópolis. Fui lá, formei os professores, a convite da direção. A partir desta formação, eu propus para a direção que eu desse um semestre de aulas, porque eu precisava aprender como fazer essa reflexão com as crianças, e nós começamos com o segundo ano do ensino fundamental. Então, com os pequenos. As professoras estavam preparadas, a gente teve um período longo de formação com elas, e então eu, num semestre, dei aulas. E elas participaram como alunas dessa comunidade de aprendizagem investigativa. No segundo semestre, a professora coordenou as discussões junto aos alunos e eu participei como um membro da comunidade de aprendizagem investigativa. Então aí, professor Sinésio, essa foi a nossa história. Até nós fizemos um vídeo agora retratando isso. Começamos em sala de aula. Bom, a partir desse trabalho nessa escola, a gente foi ampliando, na época, Associação de Escolas Católicas, na época, Sindicato das Escolas, Sindicato dos Professores. A gente foi abrindo espaços em escolas. E aí nós fomos para o Rio Grande do Sul, com o Colégio das Irmãs Notre Dame, fazer a formação, a professora Cláudia, a irmã Helena e tantas outras, né, professoras, coordenadoras e irmãs participaram dessas formações. E a partir daí a gente foi abrindo essas escolas para que o trabalho começasse, junto aos alunos, junto às famílias. Então essa história de 30 anos, ela começou em sala de aula, continua em sala de aula. O professor Sinésio estava em sala de aula até o ano passado, e aí veio trabalhar com a nossa equipe. Outros assessores, todos estiveram em sala de aula e estão com a nossa equipe. Eu estive em sala de aula e hoje nós estamos com esse trabalho de mais de 490 escolas pelo Brasil todo, desenvolvendo o programa Educar para Pensar. Então, rapidamente, essa história. O professor Sinésio falou de 2039. Vocês viram na inscrição um vídeo institucional que a gente fez pensando em 2039. Por que 2039? O que tem em 2039? Ano que nós vamos comemorar 50 anos de existência. Há 5 anos atrás, quando completamos 25, fizemos um livro comemorativo dos 25 anos. Na sua escola tem esse livro. Se não tiver na biblioteca, ou com coordenação, ou com a direção, nós podemos enviar esse livro. Também ele está digital. Na nossa loja virtual está lá o livro. Quem quiser ler, baixar o livro no seu computador, sem problema nenhum. Nós fizemos um livro. E nesse livro, a gente pontuou que em 2039, até 2039, iríamos realizar muitas coisas. E estamos realizando. E aí, imagina, professor Sinésio, quando chegarmos em 2039, nós vamos ter lá, de repente, um vídeo-livro, ou não sei o que vai ter de tecnologia lá na época, mas nós vamos contar essa história e a gente vai contar que no ano de 2019, em março, começamos uma série de estudos junto com professores de diversos lugares do Brasil, nesse Diálogos Abertos, Educar para Pensar. E que na plataforma, que também iniciamos aí há 2 anos atrás, e estamos construindo essa plataforma, estamos com livros digitais. E que estamos fazendo um trabalho consistente e que você, professor, né, que está aqui hoje, você coordenadora, você diretora, vai lembrar em 2039, dizendo, realmente, lá em 2019, começamos uma série de estudos ao vivo e depois na plataforma. Que legal! Essa é a história que a gente construiu nesses 30 anos e a história que nós estamos construindo junto com você, junto com a sua escola. Professor Sinésio. Perfeito, professor. E com certeza nós temos um tesouro que nós trazemos ao longo dessa história, dessa caminhada feita. Essa história é construída a 4 mãos, junto com todas as escolas parceiras conosco, né? E nos nossos livros, muitos dos nossos livros trazem sempre
histórias, fábulas, parábolas, que podem e trazem um significado para a nossa prática pedagógica do dia a dia. No livro do 7º ano, né, nós temos uma história belíssima, professor, e nós gostaríamos de colocá-la como uma motivação para aquilo que nós vamos conversar hoje aqui. Trata-se desse tesouro, né, já que nós temos um lema, semeando ideias, colhendo sabedorias, e nós temos a história do tesouro de Breza, né? Conta essa história que na Babilônia existia um humilde alfaiate chamado Enedim, e o grande sonho dele era ficar rico, achar um tesouro com o qual ele pudesse se tornar uma pessoa riquíssima e influente na sociedade da sua época. Diz a história que um mercador da Fenícia passou lá na sua humilde casa e fez uma sugestão para ele, trazendo lá várias coisas exóticas, exuberantes e, enfim, uma infinidade de bugigangas, e lá no meio disso havia um livro, e esse livro chamou a atenção de Enedim. Então o mercador fez a proposta a ele: olha, eu vendo esse livro para você por 3 dinários. Mas vendo a humildade do alfaiate, o mercador decidiu vender por 2 dinários aquele livro. Enedim começou a folhear as primeiras páginas, e ali ele já começou a perceber algumas coisas curiosas. E lá na primeira página ele decifrou: o segredo do tesouro de Breza. Essa frase. Olhando mais um pouco à frente, ele percebeu o que estava escrito: o segredo do tesouro de Breza, escondido nas montanhas de Arbatol, do gênio do mesmo nome, esperando alguém para que o encontre, para que ele seja, enfim, descoberto. E assim, Enedim foi folheando, foi olhando aquele livro e começou ali a sua aventura, uma aventura na descoberta por esse tesouro. Já no início ele começou a perceber alguns caracteres, as línguas dos povos, dos egípcios, dos gregos, dos persas, dos judeus, e ele estudando essas línguas, ele se tornou tão sábio que o rei, não tendo ninguém no seu reino que soubesse tantas línguas, o escolheu para ser intérprete, justamente por causa do seu vasto conhecimento. Enedim abandona a profissão de alfaiate e passa a morar numa casa mais espaçosa, enfim, a servir então ao reino. Ele continua a sua aventura, e lá ele começa a descobrir alguns números, cálculos matemáticos, ele começa a perceber uma infinidade de situações desafiadoras, e ele estuda com os melhores matemáticos da cidade, calculistas, e ele de repente se torna um grande matemático. Enedim, então, ele passa a pensar, desenhar e projetar uma ponte sobre o rio Eufrates, e ali o rei, vendo a sua imensa sabedoria, o contrata para ser prefeito da cidade, daquele seu reino. E depois, Enedim continua estudando a cultura do seu povo, os costumes, e se torna um homem tão sábio que o rei o escolhe para ser primeiro-ministro do seu reino. E assim Enedim vai aos poucos se tornando um homem tão influente, recebendo pessoas de todas as partes do mundo. E ele percebe que o reino progride, o reino se torna realmente algo fabuloso. As pessoas passam a ter uma vida muito mais justa naquele reino. E Enedim, olhando essa realidade, ele continua com aquela pergunta inquietante: afinal, onde está o tesouro de Breza? E aí, ele encontra um sábio naquela região que lhe diz o seguinte: Enedim, desde o momento que você se aventurou nessa busca pelo tesouro, você já encontrou o tesouro de Breza. Ou seja, o tesouro já está dentro de você, porque Breza nada mais é do que um trocadilho para a palavra saber. Querido educador, você que está aí, ouviu essa história, provavelmente já é conhecida, trabalhado no nosso livro do 7º ano, da coleção Início de uma Mudança. Nós poderíamos nos perguntar, justamente, é esta a grande missão que nós temos, a desafiadora missão, que é desafiar as nossas crianças e adolescentes, professor, a esta busca pelo saber, esta busca por algo que vai torná-los pessoas mais ricas, não ricas materialmente, mas ricas de um saber capaz de transformar as suas vidas
o meio em que vive. E aí eu gostaria de fazer essa pergunta também. Você educador, você educadora, coordenador, diretor, que tesouros você gostaria de descobrir com seus alunos neste ano de 2019? Temos a certeza que você está instigado a esta missão, que eu chamaria de uma missão que deve ser encantadora, fascinante, justamente um saber que dê significado à vida das nossas crianças, um saber que transforme as nossas escolas em espaços de construção de algo novo, de algo que venha realmente a transformar vidas, histórias. Por isso, professor Silvio, nós temos justamente um caminho para ajudar nessa descoberta do tesouro, não é? Assim como o mercador da Fenícia, que desafiou lá em Neidinha essa descoberta, nós temos um programa, que é o programa Educar para o Pensar, né? E nós queremos que ele seja realmente um grande motivador na escola de algo novo, que é essa cultura do pensar. Gostaria que você, professor, como idealizador desse programa, né, que já começou, como nós vimos, há 30 anos atrás, como você descreve o programa Educar para o Pensar, em linhas gerais? Nós precisaríamos ter muito mais tempo, né? Mas precisamos pontuar historicamente. Então, o Centro de Educação para o Pensar surgiu há 30 anos, e quando nós iniciamos aqui a estruturação desse centro, a gente já tinha um trabalho em escolas, como nós colocamos, começamos em sala de aula, e aí resolvemos que nós faríamos isso aqui no sul do país. E iniciamos, então, com as escolas, um trabalho sistemático, um trabalho em que a gente estava vendo a realidade de cada escola, participando de cada escola, para que a gente pudesse realmente fazer a diferença também com os nossos alunos. Bom, disso o que acontece? Então, rapidamente, o que acontece nesse estudo, né? Nessa história, né? A gente continua fazendo um trabalho junto com as escolas, diante de cada educador, para que a gente possa fazer com que o Educar para o Pensar seja uma realidade constante em cada escola. Então, nesse sentido, é que, professor Sinésio, a gente poderia dar prosseguimento, e depois eu vou colocar mais algumas questões históricas. Ok, professor Silvio. Na verdade, o programa Educar para o Pensar, ele tem assim algumas características, né, que justamente vão nortear o nosso trabalho. Principalmente, eles têm um fio condutor, né, de todo esse processo investigativo em sala de aula, trabalhando principalmente uma integração entre professor, a escola e a família. E uma coisa muito importante é que nós sempre tivemos essa preocupação, desde o início aqui do programa, com as questões das habilidades e competências cognitivas e socioemocionais, né, professor Silvio? Aquilo que a BNCC hoje coloca como desafio para todos nós, a preocupação sempre nos nossos materiais foi contemplar essas habilidades cognitivas e socioemocionais. Justamente porque nós sabemos o quanto é importante, hoje, trabalhar com as crianças a capacidade de socialização, de interação, né? Através do conhecimento de si, o autoconhecimento, o conhecimento do outro e o conhecimento do mundo. Esse fio condutor, ele perpassa todas as nossas obras, todos os nossos materiais. E como é importante hoje trabalhar esse aspecto emocional, socioemocional, né? Nós percebemos no dia a dia o quanto é desafiador com as nossas crianças, adolescentes, trabalhar esse lado das frustrações, das emoções, os nãos que a vida dá, trabalhar com as diferenças, né? Não só a questão do simplesmente de tolerar as diferenças, mas aceitar e conviver com as diferenças. Por isso, nós temos que, cada vez mais, poder desafiar as nossas crianças em relação a isso, né? Em relação a trabalhar com
as diferenças. Outro aspecto, a questão da pesquisa, essa questão da argumentação, esse aspecto de levar as crianças a ter um olhar um pouco além daquilo que a gente hoje observa, né, professor Silvio? Nós temos visto hoje cada vez mais a geração, muitas vezes, as nossas crianças e adolescentes, sendo bombardeados diariamente por muitas informações, por muitas ideias, notícias. Como agora trabalhar isso? O senso crítico, a capacidade de filtrar essas questões. Hoje, muitas vezes, nós temos a geração copia e cola, né? Ou no Google, como se fala. E o desafio justamente é desafiar as crianças e adolescentes a esse ir além, a esse pensar, ir além do que aquilo que hoje se copia, se reproduz, né? Então, nós queremos justamente desafiá-las a isso. E aquilo que nós buscamos, que é formar a comunidade investigativa, comunidade de aprendizagem investigativa. A escola, a sala de aula, como um espaço onde o professor não só dá a matéria, o aluno não só copia, repete, mas justamente o professor e o aluno constroem e aprendem juntos. Constroem e aprendem juntos. Esse é o grande desafio que nós temos, professor Silvio, que é a comunidade de aprendizagem investigativa. E aí nós temos, né, dentro dessa proposta, nós vamos ter aquilo que nós chamamos, uma espécie de metodologia, que é a LIDA, que nós chamamos, né, justamente com as iniciais, ler, investigar, dialogar e agir. Ler as palavras, mas também ler o mundo, aquilo que já dizia Paulo Freire, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, ajudar nossas crianças a essa leitura do contexto, da realidade, pegar ali o livro, o texto que está sendo trabalhado, olhar nas entrelinhas aquilo que está sendo colocado, a fala dos personagens, o que está por trás, o que é importante, o que é mais relevante. Esse dado investigativo que eu falava, que é justamente a capacidade do ir além, a capacidade do não só reproduzir, a capacidade de buscar respostas. E essa questão é muito importante, professor Silvio, porque Enedim descobriu o tesouro no caminho. Foi no caminho que ele foi descobrindo esse tesouro. E para nós é muito importante que as nossas crianças e adolescentes, esse processo de busca, esse processo do caminho, até se chegar às respostas. Muitas vezes, a melhor resposta será uma nova pergunta. E essa é a dinâmica que nós queremos justamente na sala de aula, justamente essa questão do diálogo como algo que vai nortear o processo reflexivo, né, professor? Mas ainda, professor Sinel, eu acho que vale a pena um reforço, quando o senhor colocava lá essa metodologia LIDA, que é o ler, investigar, dialogar e agir. O ler, na nossa concepção, enquanto educar para o pensar, não é só decodificação de signos, né? Porque a gente tem que esclarecer isso, porque senão a gente cai numa vala comum dizendo, mas eu ensino os meus alunos a ler. Mas não é essa leitura só da decodificação de signos. É a leitura aquela de Paulo Freire, como o senhor coloca, né? De ler o mundo. Então, nós precisamos fazer com que o nosso adolescente, a nossa criança, comece a ler, ou continue, porque a criança já faz isso, tem professores que estão aqui que são de educação infantil, dos anos iniciais, e vai dizer, mas os meus alunos já fazem isso. É natural no ser humano esse ler muito mais do que a palavra, né? Ler o sentimento, ler a forma como a pessoa está, você professor, você professora. Opa, hoje meu professor está contente, opa, hoje ele está triste, opa, ele está preocupado. Todos os sentidos. Todos os sentidos. Então a leitura é muito mais o investigar, do LIDA, né? Investigar não é só buscar vestígios, né? Investigar no sentido de empatia com o outro, né? De se colocar no lugar do outro. O investigar como muito mais uma comunhão, né, com o outro do que simplesmente essa coisa de
eu quero saber por que meu professor ou minha professora está hoje triste ou alegre demais, ou veio vestido com tal. Não, investigar no sentido de uma empatia, de uma comunhão muito mais forte. E o dialogar, o senhor vai colocar algumas coisas a mais, mas o diálogo no sentido de escuta constante. Eu colocava isso no final do ano passado, junto aos professores, uma formação lá no Colégio Notre Dame. Ouvir e escutar. Isso, no Colégio Notre Dame de Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu dizia, né, que um diálogo, quando você dialoga com alguém, logo você já fica pensando respostas, ou crítica àquilo que está sendo dito, ou se colocando no lugar, como na defensiva, ou querendo contra-argumentar, atacando. E eu dizia para as professoras, né, vamos tentar fazer um diálogo, e é isso que a gente quer nesse diálogo, em que eu esteja isento de qualquer pensamento, qualquer crítica, qualquer resposta já adiantada, e muitas vezes a gente nem escuta o outro e já tem uma resposta. Isso acontece com os nossos filhos, isso acontece com o aluno, e muitas vezes a gente diz assim, eu já sei a pergunta que ele vai fazer e já estou com a resposta na ponta da língua. E a gente nem escuta a pergunta. E às vezes a pergunta é muito mais importante do que a resposta que eu vou dar. Então eu preciso fazer esse exercício de escutar o outro no diálogo, né? A ponto de me isentar de qualquer situação, de qualquer ideia, de qualquer... o que eu vou dizer depois. Não, vou escutar. Agora escutei, agora vou pensar o que eu vou responder. Então isto é um diálogo muito mais. Mas o senhor vai colocar mais algumas coisas. Não, perfeito, professor. Justamente a base de todo o programa é esse método dialético, né? Essa inserção entre o professor, o aluno, a escola como um espaço de diálogo, justamente, né? E aí nós chegamos naquilo que é o agir, justamente, que nessa metodologia, que justamente é gerar esse protagonismo do nosso aluno, levar ele a ter a capacidade de pensar novas ideias, justamente nesse mundo do copia e cola, que eu dizia, desafiar o aluno a pensar por ele mesmo, a ter autonomia, desafiar o aluno a ter capacidade de ter um olhar crítico perante esse mundo que o bombardeia com tantas informações, imagens, nas redes sociais, enfim, nas mídias em geral. E é isso aí, desafiá-lo também a construir valores na convivência. Esse protagonismo que vai gerar mudança pessoal, no seu ambiente familiar, escolar, na sua comunidade. Por isso que é muito importante, então, esses passos, né, da lida, justamente para gerar essa mudança que nós queremos, esse protagonismo no nosso aluno. E agora, como atingir isso, né, professor Silvio? De repente, os nossos educadores podem estar se perguntando, poxa, temos um tesouro a ser descoberto, temos um caminho para descobri-lo, apresentamos há pouco. Agora, justamente, é muito importante um bom planejamento. Por isso, você ter claro, professor, coordenador, nós na escola, o que nós queremos com as nossas ações cotidianas, qual a intencionalidade do nosso dia a dia, no nosso ato de educar, né? Afinal, as estratégias, o que nós queremos para construir os nossos objetivos e a capacidade de avaliar continuamente a nossa caminhada. Por isso, nós enviamos, no final de 2018, né, os planos de cursos, planos de aula, com sugestões daquilo que poderia ajudar também no planejamento do professor, né? Nós esperamos que todos tenham tido acesso a esses roteiros e planos. Que eles sejam como que uma bússola do nosso trabalho, nessa construção, nessa busca do tesouro. Constantemente a gente possa visitar esses planejamentos, aquilo que nós enviamos para vocês. É muito importante a integração na plataforma do Pensar, né? Então, nós enviamos também, recentemente, para quem usa a coleção Início de uma Mudança, né, professor? As senhas de acesso, as informações relativas ao acesso ao livro digital. Então, eu pergunto, né, se realmente você, professor, já acessou a plataforma ou está com dificuldade.
procure entrar em contato com o assessor aí da sua região, quem é da minha região, né, em relação à dificuldade desse acesso, se você ainda não conseguiu, né? Importante assessoria, você continuar buscando essa assessoria. Por isso, os webinários também têm essa característica de serem uma assessoria permanente às escolas, a você, educador, né? Outro ponto importante, professor, é que esse educar para o pensar, ele não seja uma atividade isolada lá na escola do professor de filosofia, né? Ou do professor que trabalha o educar para o pensar. Cada vez mais a interdisciplinaridade, um trabalho coletivo com a escola, então pensar projetos que fomentem uma cultura do pensar, de um pensar bem na sua escola. Então, quem sabe, aproveitando aquilo que você faz no dia a dia, faça uma conexão com outros professores, com outros saberes. Isso vai enriquecer a descoberta desse tesouro. Outra coisa importante, né, que nós gostaríamos é que você conhecesse os projetos que nós trabalhamos. Então, nós temos o Jornal Corujinha, quem sabe enviando também matérias, contribuições para o jornal. Temos também o Café com Ideias, temos vários também na plataforma, né, que foram gravados. Podemos ir na sua escola também gravar o programa Café com Ideias, uma discussão, um diálogo sobre algum tema ligado ao Educar para o Pensar. Temos o troféu Amigos da Sabedoria, professor Silvio. Estaremos retomando esse ano para divulgar as iniciativas bonitas que são feitas nas escolas, justamente dentro dessa proposta. E aí nós temos todas essas possibilidades, né, lá na plataforma, então, para serem buscadas. Uma coisa importante é que muitas vezes a gente já ouviu até um ou outro professor falando: mas o livro tem muito pouco conteúdo para o ano letivo. Na verdade, a nossa preocupação não é essa preocupação conteudista. Nós gostaríamos que cada professor explorasse ao máximo as múltiplas possibilidades que nós enviamos, né, os roteiros, porque lá temos atividades para explorar o livro durante todo o ano. A nossa preocupação não pode ser uma preocupação conteudista, terminar o livro, mas explorar ao máximo as possibilidades. Por isso, professor, qualquer coisa, entre em contato conosco, temos muitas sugestões de atividades que você pode explorar no seu dia a dia, na sua sala de aula. E aí, professor, justamente, vamos ver ter alguma interação, alguma atividade, se de repente alguém gostaria, né, de... A gente tem a participação de várias pessoas, né? A gente tem, não vamos nominar aqui, mas todas colocando essa satisfação de poder estar participando desse nosso webinário. É claro que o professor Sinésio retratou de uma maneira ampla toda uma preocupação nossa, todo um trabalho nosso junto a cada professor e a cada escola. Então, esse começar bem como metade do caminho significa estarmos pontuando aquilo que nós construímos, aquilo que nós oferecemos, para que você, professor, que está nos vendo, você que é simpatizante desse nosso trabalho, que acompanha já há alguns anos, perceber que a gente quer estar junto ao professor Sinésio, como eu colocava no começo, o professor Jefferson, o professor Pedro, o professor Luciano, eu, outros que estão espalhados, outros professores que estão espalhados por esse país, a gente está prontos para ajudá-lo a fazer um bom trabalho. A gente quer que os nossos alunos, dentro da metodologia LIDA, leiam, investiguem, dialoguem e tenham ações. O protagonismo infanto-juvenil, que é algo que a gente defende, né? Não adianta você capacitar uma pessoa para que ela leia o mundo se ela não vai agir nesse mundo. Não adianta somente dar condições para ela investigar se ela não agir nesse mundo.
Então, a ação como um desafio ao protagonismo infanto-juvenil. E aí vem reforçar aquilo que a gente sabe que funciona. Por isso que durante esses 30 anos, a nossa preocupação foi sempre fazer um trabalho a quatro mãos. Quer dizer, nunca, eu criei um livro. Não, os livros foram criados a partir da participação de muitas pessoas, de muitos educadores, a partir do feedback dado por escolas. Então, a ação, ela tem que ser, primeiro, individual, mas ela tem que ser coletiva. Ela tem que ser da comunidade de aprendizagem investigativa, que é o que a gente quer formar em sala de aula. Eu tenho certeza que tem alguns professores que estão conosco há algum tempo caminhando, ou recentemente estão entrando nesse movimento do Educar para o Pensar, e de repente estão dizendo assim, mas como é que eu faço, né? Como é que acontece isso aí? No fundo, nós temos uma preocupação de que o trabalho seja bem feito em cada escola. Que cada professor possa fazer bem feito o seu trabalho de reflexão para que os nossos alunos sejam esses protagonistas, tenham a ação na sociedade, para que transformem a sua vida e consigam transformar a vida da comunidade onde eles estão. E para isso acontecer, a gente precisa fazer com que a sala de aula não seja somente naquele momento onde vai trabalhar uma das coleções que nós temos, ou vai desenvolver a metodologia com outro material. Não é só esse professor. Nós queremos que a escola como um todo, então, que o professor de matemática, o professor de ciências, o professor de história, percebam que, primeiro, há necessidade de fazer com que o grupo de professores se transforme numa comunidade de aprendizagem investigativa. E é um assunto que nós vamos tratar, né, professor Sinésio? Dentro dos conteúdos dos nossos próximos encontros, um dos temas que nós vamos ver, né, é como fazer esse diálogo acontecer em sala de aula, mas não só em sala de aula, entre os professores também, entre as famílias. A gente sabe hoje da necessidade de muitos lugares de trazer as famílias para a escola, né? Trazer a família para a sala de aula. Um outro tema, né, que nós vamos ver aqui é a importância desse fio condutor reflexivo. Quer dizer, o professor de matemática, o professor de ciências, que está dando o seu conteúdo, que precisa dar o seu conteúdo. A escola tem que ensinar e ensinar bem. Mas como é que o professor poderá fazer com que o seu conteúdo de matemática seja reflexivo? Como fazer com que o seu conteúdo de ciência seja reflexivo? Então, esses são questionamentos que a gente precisa fazer na escola, e a gente não tem uma fórmula, né? A gente tem um caminho, a gente tem uma metodologia, a gente tem uma história, a gente tem um sonho comum de fazer com que a escola seja uma comunidade de aprendizagem reflexiva. E recentemente, né, a gente se deu conta e está fazendo isto agora, né, dizendo em cada escola, e a gente tem escolas, o professor Sinésio sabe disso, e você também que está aí conosco, né, nós temos escolas que estão há 30 anos conosco. Eu costumo dizer que isso é um casamento. Né? Por quê? Porque confia no nosso trabalho, nós confiamos no trabalho que nós estamos fazendo e está vendo resultados. E já passaram algumas gerações nesses 30 anos dentro desse programa. Mas eu costumo dizer que nós estamos querendo, né, e começamos há 2 anos atrás, nos dar conta de que trabalhar numa escola, a gente desenvolvendo um programa, a escola fazendo esse programa acontecer em sala de aula, nós queremos que cada escola, cada sala de aula, seja um centro de educação para o pensar, junto conosco. E a gente não está medindo esforços. Por isso o professor Sinésio colocou aqui algumas ações que nós fazemos, que é o Jornal Corujinha. É um jornal que está há 26 anos, né, professor Sinésio? Nossa. Há 26 anos, trimestral, já foi mensal, já foi semestral, e ele continua agora trimestral. E a gente quer socializar o que está acontecendo nas escolas. O troféu Amigos da Sabedoria,
Está lá na plataforma 168, 178 projetos que já participaram dessas edições, né, do troféu Amigos da Sabedoria. Lá na plataforma, conteúdos digitais, mídias. Nós estamos hoje com um canal no YouTube, estamos criando uma TV reflexiva, Reflexiva Web TV. Uma TV onde a gente vai colocar programas, numa programação constante. Hoje, você tem lá algumas playlists de programas, né, mostrando esse caminhar do nosso trabalho pelo Brasil todo. Então, isso tudo para transformar a sala de aula, para transformar a escola, para transformar o corpo de educadores, essa comunidade educativa numa comunidade de aprendizagem investigativa. Porque eu tenho certeza que o Sr. Sinésio, como eu e como vocês que estamos em sala de aula, se os alunos perceberem que os professores estão se esforçando em todas as disciplinas para formar uma comunidade de aprendizagem investigativa no seu conteúdo, perceberem que eles estão fazendo entre o corpo docente e perceberem que o professor está querendo fazer com isto na sala de aula, no seu tempo de aula, os alunos também vão querer participar dessa comunidade de aprendizagem investigativa. Eu tenho um monte de exemplos de turmas que conseguiram fazer essa comunidade de aprendizagem investigativa ser uma realidade. Coloquei no livro do 8º ano dessa coleção Início de uma Mudança, que está na 18ª edição. Esse aqui é o livro do 7º ano, que é sobre lógica, mas no livro do 8º ano é sobre ética. Coloquei lá um exemplo, quando a gente começa a falar sobre hábitos, costumes, regras, bem, mal, que é a base da ética, né, e da moral, né? Então, eu preciso saber desses conceitos primeiro, para depois eu começar a estudar a ética, estudar a moral. E lá eu coloquei um exemplo de uma escola que discutiu sobre o uniforme escolar. Lá no Nordeste chamam de farda escolar, mas é o uniforme. E dá uma olhada lá, se você tiver curiosidade, no 8º ano, ver esse exemplo. Essa turma e essa escola, que aconteceu há anos atrás, no interior de São Paulo, onde eu estive nessa escola e participei no final dessa discussão, os alunos formando uma comunidade de aprendizagem investigativa, a escola sendo uma comunidade de aprendizagem investigativa, e a escola sendo um centro de educação para o pensar. Por quê? Porque foi uma reflexão e uma ação que modificou a vida de alunos, modificou a vida de professores, modificou o ser da escola. E ainda mais nesse tempo que nós estamos, né, professor Sinésio? Nesses últimos dias, últimas notícias de intolerância, de barbaridades, de violência, de não empatia, né? Não se colocar junto com o outro, no lugar do outro. Nós temos que fazer a nossa educação, a nossa escola ser reflexiva. E nós temos um tesouro a ser descoberto, a ser lapidado, né, junto com os nossos alunos, nas nossas escolas. E eu trago aqui uma ideia que eu acredito que é muito importante, muitas escolas já trabalham dentro da sua filosofia, pelo Brasil afora, que é a importância de nós termos uma mística, justamente porque nós somos como que semeadores, né? E temos que continuar acreditando na força da semente que nós lançamos no dia a dia, no coração, na mente das nossas crianças, adolescentes, essa ideia de uma mística. A ideia de mística sempre foi associada muitas vezes as pessoas acham, aquelas pessoas que iam para os desertos, para lugares específicos, se retiravam, né, para ter essa experiência. E, na verdade, hoje, a mística, ela tem que estar muito ligada ao nosso cotidiano. E muitos autores hoje falam da importância da espiritualidade, de você ter realmente um sentido naquilo que você faz. Por que você faz? No seu dia a dia. Por isso, mais do que nunca, hoje, é importante nós, educadores, termos como que essa mística que vai nos dar a razão daquilo que nós fazemos. Ou seja, como que uma fonte onde nós vamos beber daquilo que nos dá segurança, nos dá energia,
nos dá a capacidade de continuar nessa missão. Quase como um elan vital para a nossa caminhada. E aí, eu gostaria de que nós pudéssemos, no nosso cotidiano, termos esses pequenos desertos ou paradas estratégicas, onde nós pudéssemos encontrar o nosso espaço, o nosso tempo, para realmente buscarmos beber nessa fonte, no oásis do sentido, daquilo que vai nos lançar para a frente. Nesse burburinho das nossas atividades diárias, preparação de aulas, reuniões com pais, reuniões pedagógicas, correção de provas, os afazeres na nossa casa, nossa família, encontrar um tempo para nós buscarmos esse sentido maior, quem nós somos, o que fazemos, o que é ser educador nesse contexto. Por isso é muito importante, então, a mística na nossa caminhada. Outra coisa, professor Silvio, eu acredito que é a esperança. Nós, educadores, precisamos ser pessoas de esperança, capazes de acreditar na força daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Justamente da responsabilidade que nós temos e da grandiosidade que é a nossa missão. Quantas crianças, quantos adolescentes, quantas vidas passam por nós diariamente. E essa responsabilidade de educar com amor, com afeto, de acolher as pessoas, de ser capaz de transmitir desesperança no mundo, muitas vezes, em que nós vemos que nem sempre ainda há esperança. Nós vamos ser profissionais, pessoas de esperança. Por isso, eu gostaria realmente de deixar aqui essa mensagem, que nós pudéssemos levar para a nossa vida. Continuemos essa busca por esse tesouro. Ele já está entre nós, né? Esse tesouro da sabedoria. Continuemos semeando ideias, valores para colhermos sabedorias. E essa é a grande missão que é colocada para cada um de nós, né? E é justamente isso que nós queremos deixar. E aí, evidentemente, né, depois nós vamos encaminhar também, professor, para o e-mail das pessoas que participaram desse nosso webinário, um desafio, né, que é justamente tentar registrar com fotos, quem sabe um pequeno vídeo, né? O que é esse educar para o pensar aí na sua escola? Que você pudesse fazer um registro, quem sabe 1 minuto, 2 minutos, ou com imagens, ou com fotos, e você depois vai nos enviar para o endereço do meu e-mail, mas também depois eu vou estar entrando em contato com as pessoas que participaram. Ou WhatsApp, né? Ou WhatsApp lá no grupo, né? E algum registro dessa atividade sua no Educar para o Pensar aí na sua escola. E aí nós vamos então estar trocando, né, algumas informações, quem sabe registrando essas contribuições lá na plataforma do Pensar, para que outras pessoas vejam a riqueza que hoje acontece por esse Brasil afora, dentro do nosso programa. Então, seria um pouco isso. Professor Sinésio, eu acho que nós vamos fazer 2 desafios. Pode ser? Pode ser. Então, o primeiro é esse. Tentar fotos, ou pequeno texto, ou um vídeo, registrar esse educar para o pensar na sua escola. Teve alguém que disse, mas eu não me formei ainda, estou estudando. Na sua universidade, no seu curso, alguma coisa que você perceba assim, opa, isso é educar para pensar, isso é alguma coisa que o professor fez, ou algo que foi dito, um texto, uma foto, e a gente vai colocar lá na plataforma, para que o nosso grupo de estudos se amplie. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio que agora eu pensei e acho que vale a pena a gente propor para o grupo é você, professor, entrar lá no YouTube, no nosso endereço lá do YouTube, se cadastrar lá, se inscrever no nosso canal e começar a ver vídeos que estão sendo colocados lá pela nossa equipe, por outros professores. E esses vídeos, eles depois irão para a Reflexiva Web TV. Então, é importante saber lá, agora nós iniciamos uma nova playlist dos 30 anos. Então, já tem um pequeno vídeo lá falando sobre os 30 anos. E vai ser uma série de vídeos. Nós temos lá depoimentos de professores, de diretores, de
que estão conosco há muito tempo, tem uma série de coisas. Então, esse é o segundo desafio, entrar e se inscrever lá no nosso canal do YouTube, que é o nosso, é seu canal também, tá bom? Muito bem. Perfeito, professor. E também enviaremos, né, um resumo, um texto com um pouco daquilo que foi a reflexão aqui, minha e do professor Silvio, e também o que está aí, esse mapa mental, né, com algumas informações. Então, nós agradecemos muito a sua presença, a sua participação. Eu também agradeço, professor Sinésio, pela sua participação e reflexão. Juntos, nós vamos continuar fazendo esses trabalhos. E, novamente, o desafio. Convidem outros colegas, professores da sua escola, convidem outras pessoas para participarem. Contamos com você para que você possa também ser um divulgador desse trabalho. E agradeço as manifestações, várias pessoas manifestando-se no chat ou privado, no chat privado, dizendo que gostaram desse nosso primeiro encontro. Acho que começamos bem e estamos na metade do caminho. Obrigado a todo mundo e fiquem bem. Até a próxima. Um abraço.